Está no ar o Revista TST, reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI2 julga caso envolvendo o pedido de reintegração de dirigente sindical dispensado por justa causa. Call Center é condenado por colocar na porta da empresa um boneco dentro de um caixão com o nome de empregada. E uma entrevista com a ministra Maria Cristina Peduzzi sobre discriminação no ambiente de trabalho. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. E a gente começa esta edição com destaque da Seção 2 de Dissídios Individuais. Os ministros julgaram um caso envolvendo um pedido de reintegração de um trabalhador que também era dirigente sindical. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Alexandre Matula, que acompanhou os trabalhos por lá. Olá, Matula. Olá, Ana Amélia. O argumento do Corém é de que esse profissional só teria direito à estabilidade como dirigente sindical se desenvolvesse atividades na área de enfermagem. Mas na SDI2, esse argumento não foi considerado relevante para a decisão que negou o seguimento a um recurso em mandado de segurança apresentado pelo Conselho. Ana. Ok, Matula, muito obrigada pelas informações. Bom, e vamos agora ver a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. No caso examinado na Seção 2 de Dissídios Individuais, o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe tentava evitar a reintegração de um enfermeiro, também dirigente sindical, dispensado por justa causa. O Conselho dispensou o trabalhador por suposto vazamento de documentos sigilosos. O retorno do servidor ao emprego já havia sido determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, antes do julgamento do mérito da ação. Mas o advogado do Conselho alegou que houve violação na concessão da medida liminar pelo regional, uma vez que o trabalhador não atuava na área de enfermagem e desempenhava apenas função administrativa. Já que este recorrido é detentor de estabilidade provisória decorrente de categoria profissional diferenciada, este somente faria jus à estabilidade provisória se exercesse na empresa a atividade pertinente à categoria para a qual foi eleito dirigente sindical. E não é isso que vemos aos autos. Na empresa, no Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, me permitam substituir empresa por essa autarquia federal, o autor exerce atividade de fiscal. São atividades administrativas. Mas a ministra relatora Maria Helena Malman afastou o argumento do Conselho quanto à natureza das atividades do enfermeiro, uma vez que, para executar a função de fiscal, é necessário possuir diploma e registro na entidade. Ela negou o seguimento ao recurso por considerar que a dispensa ocorreu quando o profissional estava protegido pela garantia provisória do emprego. Para a magistrada, o Conselho não agiu corretamente na dispensa do empregado com estabilidade sindical, já que a suposta falta grave deveria ser submetida ao judiciário por meio de inquérito judicial. E acrescentou: Só que eu não posso esquecer que aqui eu estou examinando uma medida cautelar em que o exame se faz de forma mais superficial. E algumas das questões que são levantadas, eu acho que são extremamente complexas, dependeriam, sim, de um exame mais aprofundado. O ministro Douglas Alencar Rodrigues acompanhou o voto da relatora. É preciso aprofundar na discussão, pesquisar se há uma antinomia ou uma contradição entre o cargo de dirigente sindical e aquele desempenhado no âmbito da entidade ora impetrante. E aí vem a OJ, Orientação Jurisprudencial 142, que inexiste, segundo a qual inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que, antecipando a tutela judicial, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. Ou seja, nós não estamos aqui emitindo um juízo definitivo, exauriente, sobre ser ou não ser o trabalhador titular da garantia ou da estabilidade provisória de emprego em razão da sua condição de dirigente sindical. Estamos apenas a assentar, na linha do que fez o juízo monocrático, a Corte Regional, que essa discussão é mais complexa e, por isso,
a manutenção do emprego seria conveniente até a sua exaustiva definição. Por unanimidade, ficou mantida a reintegração do trabalhador ao emprego, que ainda não tem caráter definitivo, podendo ser revertida no julgamento do mérito da ação trabalhista. E chegou a hora do giro pelas turmas, com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. E o nosso giro começa com o destaque da primeira turma. Uma madeireira em Santa Catarina terá que indenizar um empregado por um acidente sofrido durante o manejo de gado. Um dos animais, que estava muito agitado, prensou a perna do trabalhador, o que o deixou meses sem poder andar. Para restabelecer a sentença de primeira instância, a turma se baseou no artigo 936 do Código Civil, que estabelece que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano se não ficar comprovada a culpa da vítima. E o nosso giro vai agora até a quinta turma. A Praticard, administradora de cartões de crédito, foi condenada a pagar diferenças salariais a uma analista comercial que foi contratada para exercer as tarefas de um ex-gerente, mas com salário menor do que era pago a ele. Ao rejeitar recurso da empresa contra a condenação, o relator na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, ressaltou que, de acordo com a norma coletiva da categoria, um empregado contratado para a função de outro dispensado sem justa causa tem direito a receber salário igual, sem considerar vantagens pessoais. E a Justiça do Trabalho anulou multa aplicada a uma empresa durante a vigência de um termo de ajustamento de conduta que previa a contratação de trabalhadores com deficiência. O caso foi julgado pela 7ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo teve o mesmo entendimento que a primeira instância e decidiu em favor da empresa, que comprovou ter sido multada, mesmo faltando um ano para o término do prazo para cumprimento da legislação. Ao tentar reabrir a discussão no TST, a União sustentou que a decisão regional criou um obstáculo à atividade de inspeção do trabalho. Mas o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, avaliou que a multa só deveria ser aplicada caso a ilegalidade fosse constatada após o fim do prazo estabelecido no termo. Me pareceu relevante destacar que a atuação do trabalho tem sido notabilizada para a defesa de direitos fundamentais. E certamente que houve uma cognição exauriente para verificar se não era um simples ato negligente e ampliar o prazo de obtenção de pessoas para preservar e alcançar a cota. Então, não me pareceu que a atitude sancionadora fosse o melhor caminho. Os ministros consideraram que a anulação da multa não representou uma interferência nas atribuições dos auditores fiscais, mas sim a garantia de cumprimento de uma obrigação já pactuada entre a empresa e o Ministério Público do Trabalho. Eu estou num período em que o TAC procedeu a uma projeção do tempo de cumprimento da obrigação. Eu não posso exigir que a obrigação esteja adimplida, porque o equivalente jurisdicional, que é o TAC, tanto que tem natureza jurídica de decisão judicial, preservou aquela condição. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela 3ª turma. Uma empresa de call center terá que indenizar uma empregada por colocar o nome dela num boneco dentro de um caixão. A prática era adotada pela empresa toda vez que algum empregado não batia as metas. O relator do caso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, manteve o entendimento do regional de que existem maneiras mais humanas e respeitáveis de se cobrar o cumprimento de metas sem ferir a dignidade humana. A trabalhadora será indenizada em R$ 3.000. E essa notícia foi compartilhada no Facebook por quase 2.000 pessoas e recebeu 200 comentários. A Kelly, por exemplo, contou que já passou por situação parecida. Se alguém fizesse algo errado, o gerente dizia que ia mandar uma coroa de flores para a casa do funcionário. Já o Nildon destacou o caráter pedagógico da decisão. Ele escreveu: o importante, às vezes, nem é o valor da indenização, e sim mostrar para estas empresas que elas não estão acima de tudo e todos. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E depois do intervalo, uma entrevista com a ministra Maria Cristina Peduzzi sobre discriminação no ambiente de trabalho.
E o Revista TST recebe hoje a ministra Maria Cristina Peduzzi. Nós vamos falar sobre discriminação no ambiente de trabalho. Olá, ministra, muito obrigada pela presença. Olá, o prazer é todo meu estar aqui para responder as perguntas, as dúvidas a respeito de temas que nós aqui convivemos com eles e julgamos. Pois é, e a gente recebeu muitas dúvidas pela nossa página no Facebook sobre esse tema, discriminação no ambiente de trabalho. Muitas dúvidas sobre discriminação quanto à orientação sexual, de gênero, raça. E eu já vou começar com uma primeira pergunta que foi enviada para a nossa página. Quer ver? Olha só, é a pergunta da Marcela Luiza. Ela diz o seguinte, ministra, ela quer saber como proceder quando um profissional do sexo masculino ganha mais que uma colega, ou seja, uma mulher, na mesma função. E ela ainda diz, a lei prevê o que sobre situações como essa? A lei expressa. Nós temos, primeiro, o dispositivo geral da Constituição, que é o artigo 1º, que estabelece o princípio da isonomia, igualdade de todos perante a lei, sem distinção de sexo, de raça, de credo, de idade. E nós temos o dispositivo também no texto constitucional, que é o artigo 7º, inciso 30, que estabelece o direito a salário igual para quem tem trabalho, para quem exerce trabalho igual, independentemente de sexo, raça, credo, idade. De forma que a Constituição garante especificamente a igualdade salarial para quem tem, para quem exerce o mesmo trabalho, o mesmo mistério. E a CLT, no artigo 461, é expressa no definir o direito à equiparação salarial. Então, esta trabalhadora que exerce a mesma função que um homem e recebe menos, ela invoca esses dispositivos, em especial o artigo 461 da CLT, que garante esse direito à equiparação nessas circunstâncias de trabalho igual. Então, a regra é essa, trabalho igual, salário igual. Ministra, a gente tem mais uma pergunta que é ainda sobre a questão de igualdade de gêneros. No caso, a pergunta do Cássio Lopes. Ele quer saber se o direito à creche pode se restringir ao sexo feminino. Ele diz, mas não devem ter o mesmo direito assegurado aos seus filhos? O que a CLT dispõe? Nós temos que compreender que essa norma é uma norma antiga, que é o artigo 389 da CLT. Ela estabelece que toda empresa que tiver mais de 30 mulheres com mais de 16 anos deverá, no período de amamentação, ter creche para que as mães tenham facilidade de amamentar, enquanto a criança está nesse período. E estabelece também, no parágrafo 2º, do mesmo dispositivo, que pode esse atendimento não ser feito direto pela empresa, pode ser por intermédio de convênios com creches públicas ou privadas, e com isso nós temos então uma lei que restringe efetivamente. Nós temos precedentes aqui do TST que asseguram nessas situações, quando não há cumulação, quando a mulher não recebe, ou porque não trabalha, enfim, o homem receber. Assegurou-se esse direito ao auxílio creche quando ele foi estabelecido voluntariamente ou compulsoriamente por meio de uma previsão coletiva, em acordo com a convenção, se estabeleceu que ele se estende ao pai quando não for cumulativo. Então, estamos avançando nesse particular. Ministra, a gente tem agora uma dúvida da Emanuele Campos. Ela enviou para a gente a seguinte pergunta. Um trabalhador homossexual que tome conhecimento de piadas feitas pelas costas sobre a sua escolha sexual pode solicitar reparação? A empresa pode ser responsabilizada por não coibir esse tipo de atitude, ministra? O empregador responde pelos atos dos seus prepostos. Então, num ambiente empresarial que deve ser saudável, o empregador responde pelos atos praticados pelos seus subordinados, pelos seus empregados. E o exemplo típico é o assédio moral, que é uma questão hoje absolutamente divulgada, quando há uma prática de assédio moral, e esta seria uma espécie de assédio moral, quem responde civilmente é o empregador, pelo ato do empregado. Nós temos no nosso direito muito bem definidas a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. A criminal é pessoal, a civil nem sempre é pessoal. No caso de uma organização, de uma empresa, a responsabilidade civil pelos atos praticados em relação a um subordinado seu, a um preposto seu, a um empregado, é do empregador.
Temos mais uma dúvida, ministra. Essa é da Thaís Rodrigues. Ela quer saber se um trabalhador diagnosticado com alcoolismo, se demitido, pode recorrer alegando discriminação. Nesse caso, qual que é a jurisprudência do TST, ministra? O que diz a CLT, que é de 1943? Ela diz que é justa causa para a rescisão do contrato o empregado que é encontrado alcoolizado no seu ambiente de trabalho. Então, isso era considerado, e ainda, se for uma situação eventual, ainda é considerado justa causa para o empregador rescindir o contrato. Ocorre que a situação evoluiu e hoje a Organização Mundial da Saúde, ela qualifica o alcoolismo habitual como uma doença, como uma enfermidade. Tanto que ele tem no Código Internacional de Doenças, chamado CID, uma tipificação, no item 10, né? O alcoolismo, portanto, é uma enfermidade. E como enfermidade que é, ele não é justa causa, não pode constituir justa causa. O empregador tem que compreender e colaborar para que o empregado tenha o seu contrato suspenso e vá receber um tratamento, né, por parte do Estado para se recuperar daquela enfermidade. Então, veja, quando ocorre, nós temos jurisprudência aqui do TST, nesse sentido, constatação de que se trata de alcoolismo, não é justa causa, não é nem admitida a despedida imotivada. Quer dizer, o empregador, por ser enfermidade, necessita dar ao empregado condições para que ele se trate e possa permanecer com o contrato suspenso enquanto em tratamento. Se ele se restabelecer da enfermidade, então o empregador poderá posteriormente despedi-lo. Mas enquanto estiver enfermo, seria considerada também discriminatória. Agora, com relação à doença estigmatizante como a AIDS, por exemplo, o entendimento é o mesmo? Se o trabalhador conseguir provar que foi dispensado por discriminação, sim, nós temos cabe uma a reintegração. súmula. Nós temos uma súmula no TST, número 443, que regula especificamente esta temática da doença que causa repulsa, estigmatizante, e expressa que o empregado, né, portador do vírus HIV ou de outra doença estigmatizante, se por esse motivo for despedido, é discriminatória a dispensa. Agora, há casos em que ocorre dispensa do portador do vírus HIV, mas que não se identificou que foi discriminatória. Ministra, a gente tem mais uma pergunta agora que foi enviada por um telespectador. Essa agora ela relaciona trabalho e religião. Vamos ver. É do Tiago Ferreira. Ele quer saber se, havendo exigências na religião do trabalhador que interfiram na jornada de trabalho, a empresa é obrigada a se adequar para não configurar discriminação religiosa? A discriminação em razão de credo, de religião, é punida como as demais. Qual a hipótese mais comum que a jurisprudência convive, né? É realização de concurso público e cumprimento de horário de trabalho. Então, há uma religião evangélica que não pode trabalhar depois que o sol se põe na sexta e não pode trabalhar no sábado. Né? Eu tenho uma secretária que é desta religião e eu permiti que ela compense, ela sai mais cedo na sexta-feira. Veja, mas eu não estaria obrigada a isso. Não há uma lei que me obrigue a digamos, conceder, digamos, essa, ou respeitar esta distinção que a sua religião propõe. Penso que a tendência da jurisprudência é não obrigar a respeitar estas situações. Por quê? Porque o interesse geral seria aquele que se sobrepõe. Ministra, muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom, e todas as dúvidas respondidas pela ministra Maria Cristina Peduzzi sobre esse tema, discriminação no ambiente de trabalho, você confere no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E no próximo bloco, Retrospectiva 2015, reveja alguns fatos que marcaram o ano na Justiça do Trabalho.
E chegou a hora de rever os destaques do ano no Tribunal Superior do Trabalho. O programa Trabalho Seguro em 2015 se concentrou em ações voltadas para a prevenção de acidentes com máquinas e equipamentos. Foi um ano de intensa mobilização em todo o país. Os gestores do programa interagiram com a sociedade em diversas atividades. 2015 ficou marcado pela repercussão e pelo reconhecimento das ações de combate aos acidentes de trabalho. Classificada na categoria Filme Institucional, a campanha A Prevenção é o Melhor Caminho, veiculada em todas as emissoras de TV, recebeu medalha de prata no Prêmio Colunistas. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo. Em 2014, nós ousamos, em vez de fazermos uma campanha em que se dizia, olha, aqui é preciso que se faça uso do equipamento de proteção individual, olha, é preciso ter consciência disso. Não, fizemos uns vídeos bastante impactantes, mas nada que causasse horror às pessoas, porque a realidade dos acidentes no trabalho do Brasil, ele é muito mais horripilante do que aquelas peças ficcionais. Em 2015, as ações de conscientização tiveram continuidade com foco nos acidentes com máquinas, que só entre 2011 e 2013 fizeram mais de 221 mil vítimas. As ações de 2015 para reforçar a necessidade do uso dos equipamentos de segurança começaram a ser traçadas pelos integrantes do programa Trabalho Seguro em fevereiro, quando gestores do programa se reuniram para discutir também a reinserção dos trabalhadores acidentados no mercado de trabalho e a possibilidade de o dinheiro das indenizações por dano moral coletivo ser destinado à reabilitação profissional. Em diversos pontos do país, os gestores regionais do programa Trabalho Seguro interagiram com a sociedade, levando informações sobre a prevenção de acidentes de trabalho. Com a ajuda de instituições públicas e privadas, algumas iniciativas ganharam destaque, como as atividades para relembrar o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes do trabalho, o seminário promovido com o apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros e um curso realizado em parceria com a Associação Nacional de Médicos do Trabalho, sobre o nexo de causalidade entre doença e trabalho. Em outubro, com o apoio do CSJT e da ENAMAT, o primeiro Seminário Internacional Trabalho Seguro reuniu especialistas do Brasil e do mundo para discutir medidas de prevenção, gestão de risco nas empresas e a jurisprudência trabalhista. Foram 3 dias de debates na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. A gente tende a entender que o corpo humano é um presente de Deus, que a gente pode fazer dele o que quiser, que ele não vai se vingar da gente nunca. E, na verdade, o corpo é uma máquina. Eu acho que essa questão do acidente de trabalho faz parte desse contexto todo, sabe? O fato de você não valorizar o corpo que você tem a ponto de preservá-lo das agressões. Quando se reúne num seminário deste tamanho, um público lotado durante todo o evento, com tanta presença e palestrantes da maior qualidade, com esse nível de interlocução, é uma satisfação enorme ver os resultados. Com 4 anos de funcionamento, o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho tem ajudado a tornar a justiça trabalhista mais ágil, econômica e eficiente. Em 2015, o sistema recebeu várias melhorias. TJE-JT, sistema que está deixando para trás toneladas de papel. Desde que foi implantado na Justiça do Trabalho, já evitou a derrubada de 80 mil árvores. Além disso, em 2015, o sistema operou com maior estabilidade e segurança. Em dezembro, o PJE-JT alcançou quase 99% de implantação na Justiça do Trabalho. 22 tribunais regionais do trabalho já contam com 100% das varas do trabalho utilizando o sistema.
Em 2015, várias melhorias foram incorporadas ao PJE-JT. Agora a ferramenta possui o GIM, Gerenciador de Informações do Magistrado, que garante maior velocidade no carregamento dos painéis para visualização e movimentação de processos. Também foram lançadas as funcionalidades Upload Múltiplo, que permite aos usuários anexar vários documentos de uma única vez, e o MNI, módulo que permite que outros sistemas troquem informações com o PJE-JT. Essa novidade estabeleceu os padrões para intercâmbio de informações de processos judiciais entre os diversos órgãos da Justiça. Também foram integradas funcionalidades por meio de sistemas satélites, como o e-recurso, e uma estrutura de controle e monitoramento do desenvolvimento do sistema foi criada. E visando a integrar o PJE nos TRTs aos sistemas processuais do TST, foi implementado o conector PJE, que eliminou procedimentos manuais para remessa de documentos, reduzindo a possibilidade de erros. Além disso, houve melhorias para os usuários deficientes visuais. Agora, para que eles possam interagir com o processo virtual, basta usar o teclado para acessar o sistema e usar um fone de ouvido. Com a nova adaptação, foi realizado treinamento e disponibilizado um guia prático para cegos. Tudo isso para melhorar cada vez mais o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Sem dúvida nenhuma, foi um ano de muito trabalho, de extremo trabalho, mas foi um ano que, se nós fizermos um balanço, foi de muito positivo. Nós alcançamos o PJE, a estabilidade, a segurança do sistema, um sistema mais seguro, um sistema bem mais estável. Foi uma administração que estabeleceu como diretriz essas duas metas e foram metas que realmente a coordenação nacional efetivamente pôde alcançar. E o Revista TST termina aqui. Na semana que vem teremos mais retrospectiva. E você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia. Tchau!